Sejam bem-vindos à última aula do nosso intensivão de francês para iniciantes do canal Academia Baguette. Então, na aula de hoje vai ser uma aula muito especial porque nós vamos aprender o passado em francês. Nós vamos aprender mais especificamente le passé composé. Vocês vão entender daqui a pouco o que é o passé composé. Então, gente, fica aí até o final do vídeo para vocês aprenderem, né? Obviamente, o passado e ao mesmo tempo para vocês aproveitarem da lição de casa que eu vou adorar ler aí nos comentários. Bonjour mes chéris, comment ça va? Eu sou a Ana Paula, professora de francês e presidente executiva do canal Academia Baguette. Soyez la bienvenue! Donc, o passé composé, ele é o passado composto. A gente vai utilizar um auxiliar e um verbo no particípio passado. Essa estrutura do passado composto, de passé composé, ela vai ser usada em vários outros tempos verbais. Então, é muito importante que desde já vocês já entendam bem essa regrinha, que vocês consigam assimilar bem, porque vocês vão usar ela futuramente com outros tempos verbais. Então, vamos começar. Como que funciona o passé composé? O passé composé seria o equivalente do pretérito perfeito no português. Eu fui, eu fiz, eu vi, eu dormi, eu comi, etc. Então, vamos ver agora como que a gente constrói o passé composé. O passé composé, ele exige um auxiliar. Esse auxiliar pode ser tanto o verbo être, ser e estar, como também pode ser o verbo avoir, que é o verbo ter. Então, a gente vai começar agora vendo com o verbo être, como que funciona. Eu coloquei aqui um exemplo com o verbo ir. Eu fui, você foi, etc. Então, je suis allé. Je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, on est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Então, veja que aqui a gente, para construir o passé composé, a gente está usando o verbo être conjugado no presente, tá? Je suis, tu es, elle est, etc. E seguido do verbo, no caso aqui eu escolhi o verbo aller para dar de exemplo para vocês, o verbo aller está conjugado no participe passé. Então, todos os verbos ele tem um participe passé. E notem que com o verbo être, com auxiliar, você tem o feminino e o masculino. Então, esse particípio passado, ele pode se declinar tanto em masculino como em feminino. A diferença é que no particípio passado, você vai acrescentar o e no feminino. Então, como eu coloquei aí, je suis allé, eu fui, no masculin, e com o e, que ali eu coloquei entre parênteses, né, para poder destacar um pouco, seria o feminino. E isso serve também para os outros pronomes, tá? Ele vai se declinar tanto em masculino e feminino, como no plural, né? Nous sommes allés, por exemplo, vai ter o S no final. E se for no feminino, vai ter E e S também, né? Por exemplo, elles sont allées, no caso feminin, elles sont allées, você vai colocar o E a mais e um S a mais. Então, isso é a base da base da base dos tempos compostos do francês. Então, vamos ver aqui alguns exemplos mais contextualizados, né? Por exemplo, Jean est allé au cinéma. Jean est allé au cinéma. Isso no masculin, Jean, né, masculin. E vocês têm aqui, Jean foi no cinema. Jean foi no cinema. E ensuite, Marie est allée au parc. Marie est allée au parc. Isso significa que a Marie foi ao parque. Então, vejam ali que o verbo ele mudou. Tem o E no final. Acrescentamos o E no final. Vamos ver outros exemplos. François est parti ce matin. François est parti ce matin. Então, François, ele saiu hoje de manhã. E Marion est parti ce matin. Marion est parti ce matin. Como aqui está no feminino, a gente colocou um E no final. Ensuite, tu es rentré à la maison très tard hier soir. Tu es rentré à la maison très tard hier soir. Então, o que isso significa? Você voltou tarde para casa ontem à noite. Você voltou tarde para casa. Então, veja bem, você tem o tu, segunda pessoa do singular, tu es, né? E o verbo aqui, être, que está no presente. Rentrer, do verbo, né, voltar, aqui ele está no masculin, tu es rentré, e no particípio passado, no singular. Depois você tem no feminin, tu es rentré très tard à la maison hier soir. E vejam que aqui a diferença é que
você tem o E no final. E vamos ver aqui um exemplo no plural. Então, nous sommes arrivés ce matin. Nous sommes arrivés ce matin. Aqui o verbo arriver de chegar, ele está no plural e no masculin. Ensuite, vocês têm aqui, nous sommes arrivés ce matin. A pronúncia é a mesma, né? A pronúncia é a mesma. Porém, aqui na hora de escrever é que muda. Você acrescenta o E para ficar no feminino. E aqui tem um S também, que esse S equivale ao plural. Mais um exemplo, vous êtes venu en bus. Vous êtes venu en bus. Vocês vieram de ônibus. Então, aqui o venu está no masculin e você tem um S no final do verbo, que está no particípio passado. E depois você tem vous êtes venu en bus, mesma coisa, mesma pronúncia, porém com o E no final e o S, porque aqui está no feminino e no plural. Então, é simples, tá? Então, como que você fica sabendo como que é o particípio passado de um verbo? Então, o que vocês precisam, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, tem um site francês que eu utilizo para conjugação dos verbos. Então, ali tem todos os tempos verbais e tem o particípio passado de cada verbo. Inclusive, em cima, se você tem o passé composé, é super simples. Então, é bom você ter esse tipo de site à sua disposição para você poder consultar quando você estiver fazendo aí, escrevendo as suas lições de casa e tal. Très bien, mes chéris. Agora vamos passar para o resto, né? Porque tem mais coisas aqui para ver, tem bastante coisa para aprender. Mas antes, né? Agora aqui na nossa última aula desse intensivão, eu vou mais uma vez falar sobre o meu curso de francês que começa em outubro. Então, você pode ir lá no site academiabaguete.com ou você pode escanear aqui com o QR Code para ir diretamente lá no site. Tem um formulário, você preenche esse formulário e em seguida eu vou enviar para você um PDF com mais informações e você também pode me fazer perguntas se você quiser. Agora tem que correr porque as vagas são limitadas, pois as aulas vão ser diretamente comigo e as turmas são de no máximo 8 alunos. Então, gente, já tem que correr porque senão você perde a chance. Très bien, vamos voltar aqui para o passé composé. Vamos ver o passé composé com o verbo avoir. Alors, com o verbo avoir tem uma pequena diferença, tá? Uma coisa que eu tenho que explicar para vocês, que é muito importante, porque você vai se perguntar qual é a diferença. Tipo, quando é que eu sei que eu devo usar o verbo avoir ou o verbo être como auxiliar? Então, para você fazer isso, você tem que se dizer o seguinte, o verbo être são verbos de ação, verbos de estado, entendeu? Então, eu fui é uma ação. Eu vou dar para vocês aqui um exemplo. Aller, venir. Aller, ir, venir, vir. Então, verbo de ação, porque você foi, você veio. Você tem arriver, partir. Então, eu cheguei e eu fui embora. Então, é uma ação que você executa, que o teu, né, você se move, você vai de um lugar para o outro. Entrer, sortir, entrer, entrar, sortir, sair, mesma coisa. Então, são verbos de ação. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos dos verbos de ação. Je suis venu, tu es arrivé, ils sont partis, nous sommes sortis, etc. No entanto, a maioria écrasante, quer dizer, a grande maioria dos verbos em francês, eles utilizam o verbo avoir como auxiliar, tá? Grande maioria mesmo. Então, a maioria esmagadora, é isso. Écrasante, esmagadora. Então, vamos ver aqui com o verbo avoir, como que a gente forma. E na realidade é o mesmo princípio. Vocês vão conjugar o verbo avoir no presente do indicativo e ele vai ser seguido do verbo no particípio passado. Donc, vamos ver aqui os exemplos. J'ai écrit une lettre. J'ai écrit une lettre. Tu as étudié hier. Tu as étudié hier. Elle a mangé le gâteau. Elle a mangé le gâteau. Nous avons parlé à ta mère. Nous avons parlé à ta mère. Vous avez fait vos devoirs. Vous avez fait vos devoirs. Elles ont acheté des chaussures. Elles ont acheté des chaussures. Então, aqui você tem j'ai écrit une lettre, eu escrevi uma carta. Tu as étudié hier. Você estudou ontem.
Elle a mangé le gâteau. Ela comeu o bolo. Nous avons parlé à ta mère. Nous avons parlé à ta mère. Nós falamos com a sua mãe. Vous avez fait vos devoirs. Vocês fizeram seus deveres de casa, que eu espero que vocês vão fazer também. Elles ont acheté des chaussures. Elles ont acheté des chaussures. Elas compraram sapatos. Então, isso daqui é o verbo avoir como auxiliar. Então, a gente tem aqui écrire, étudier, manger, enfim, parler, faire, acheter. Donc, a grande maioria dos verbos, elas usam o verbo avoir como auxiliar. E essa regra funciona também para os outros tempos verbais. Quando você estuda o presque parfait, le futur antérieur, etc. Lógico, né, que no caso aí o auxiliar ele pode estar num outro tempo verbal, né? Se você está estudando o presque parfait, você vai usar o imparfait, o verbo être no imparfait. Porém, vai ser sempre o verbo être ou avoir que vai ser o auxiliar, tá bom? E no caso, se você quer fazer uma pergunta com o passado passé composé, mesma coisa como a gente viu na interrogação. Donc, por exemplo, as-tu étudié hier? Ou tu as étudié hier? Então, é o mesmo princípio. E na negativa, como a gente já viu também, é sempre o auxiliar que vai ficar entre o ne e o pas. Tu n'as pas étudié hier, certo? Então, você vai ter na negativa, você vai ter o verbo auxiliar entre o ne e o pas, seguido do verbo no particípio passado, porque aqui, como a gente está no passado, o verbo vai estar no particípio passado. Très bien, então eu vou deixar aí, gente, o link do site que eu uso para poder consultar a conjugação dos verbos e façam um bom uso, porque eu gosto muito desse site, sabe? E muito bem, gente, então, agora para a lição de casa, o que eu quero? Eu quero que vocês me contem algo que vocês fizeram no passado. Você foi para academia? Você foi trabalhar? Você foi para a escola? Você foi namorar? Você foi andar de bicicleta? Não sei. Então, você conta para mim o que você fez no passado usando o auxiliar, seja ele o être ou o avoir, tá bom? Bom, gente, a aula vai ficando por aqui, o nosso intensivão também vai ficando por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom? Merci beaucoup, muito obrigado de ter seguido esse intensivão até aqui e corre lá para se inscrever nas aulas de francês. Bom, gente, je vous fais un gros bisou et on se voit bientôt. Bisous, bye!